Para você que acompanha o BNews, seja bem-vindo. Nós estamos em um hospital aqui em Salvador para conversar com o infectologista e professor da Escola Baiana de Medicina, Robson Riz. Doutor, muito obrigado por nos receber. Por mais que a imprensa divulgue informações sobre o coronavírus, sempre existe algumas dúvidas que precisam ser esclarecidas, né? Algumas informações que precisam ser passadas para a população. Mas antes da gente entrar nessa questão das dúvidas, das perguntas, eu vou traçar só um panorama do que a Secretaria de Saúde do Estado e a Secretaria do Município divulgou ontem, na tarde de ontem, que foi o último boletim. Segundo eles, até o dia 12 de março, que foi ontem, 216 casos foram notificados aqui no nosso estado, né, com suspeita do novo coronavírus, sendo que 3 foram confirmados, todos eles em Feira de Santana. Outros 147 foram descartados e 66 aguardam análise laboratorial. Aí eu pergunto para o senhor, o que são os coronavírus e como eles agem no organismo do paciente, no caso? Olá, pessoal do BNews. Interessante a gente estar falando sobre esse assunto porque a gente tem visto um misto na população. Alguns, de certa forma, tranquilos, outros, na verdade, em pânico. Então, eu acho que sempre eu digo que a melhor maneira de a gente combater o medo, o pânico, é justamente a informação e é o que a gente vai tentar fazer aqui. Então, olha que interessante. Os coronavírus, eles não são vírus novos. Eles não são vírus que foram descobertos somente em 2019. Coronavírus são vírus que foram descobertos desde a década de 60. Porém, até então, até 2002, eles já vinham causando infecções, porém infecções leves, simulando muito mais um resfriado comum do que uma gripe. Então, o paciente tinha coriza, congestão nasal, dor no corpo, muito comum em crianças, mas evoluindo de forma extremamente tranquila, né? Raramente ele apresentava febre alta, né? Dor no corpo, dor de cabeça, que fosse um quadro mais grave para se assemelhar a uma gripe. Então, sempre existiram desde a década de 60. Porém, em 2002, foi descoberto um novo coronavírus chamado SARS-CoV, na China também, onde ele tinha uma taxa de mortalidade de 10%. Em 2012, aí já foi pior. Um novo coronavírus chamado MERS-CoV, descoberto no Oriente Médio, ele na verdade já tinha uma taxa de mortalidade de 38%. Então, quando em 2019 é identificado um novo tipo de coronavírus, as pessoas passam a ter medo. Medo do que já tinha acontecido anteriormente e a dúvida, a incerteza como esse vírus, na verdade, eles vão se comportar. Então, são vírus que podem existir em animais. Aliás, em 2002 e em 2012 foram transmitidos, ou seja, tiveram como reservatórios animais. E esse, agora, o 2019, ainda está se estudando realmente qual o possível animal que foi responsável pela transmissão. Então, são vírus existentes desde a década de 60 que causam sintomas respiratórios, né? Então, a gente vai falar ao longo da entrevista aqui quais são esses sinais, quais são esses sintomas, como diferenciar e quais são esses cuidados. Mas a transmissão desse vírus se dá por via respiratória. Os sintomas, eles são, a gente sabe que são semelhantes, né, entre o coronavírus e o de uma gripe comum, mas existe a possibilidade da gente distinguir uns dos outros? Olha que interessante. As doenças virais, elas possuem a característica de se parecerem muito sinais e sintomas. Então, uma dengue parece muito com a zika, com a chikungunya, um resfriado comum parece muito com a gripe e são vírus totalmente diferentes, que parece com o vírus sincicial respiratório. Então, no geral, através dos sinais e sintomas, você não conseguiria muito distinguir. O que vai ajudar muito, principalmente nesse momento ainda, ou seja, no dia 13 de março de 2020, seria a situação epidemiológica. Então, isso seria importante. Mas eu faria uma observação. Talvez o vírus, o coronavírus, né, o Covid-19, e o nome correto seria SARS-CoV-2, mas vamos chamar de Covid-19, que é a doença que é causada por ele. Covid-19, porque CO de corona, V de vírus, D de doença, 19, porque ele foi descoberto no final de 2019 na China. Ele se parece muito mais um resfriado comum. Um quadro mais brando, de coriza, congestão nasal, tosse, febre, na maioria das vezes febre baixa, e em algumas situações até mesmo sem febre. A gripe já é um quadro até mais rico do que o Covid-19. Ele tem uma dor no corpo mais intensa, uma febre mais alta, o paciente fica mais prostrado. Então ele parece até mais um resfriado comum do que uma gripe, mas de fato se parece muito. O resfriado comum geralmente não levam as pessoas a procurarem as unidades de saúde. Geralmente as pessoas compram uma medicação na farmácia, toma e aguarda aquele remédio fazer efeito. Diante dessa situação, quando é que o paciente deve procurar uma unidade de saúde?
Isso é muito importante, porque muitas pessoas confundem resfriado comum com rinite alérgica, com gripe e agora com coronavírus. Então, na rinite alérgica, bem rapidinho, fazendo isso para quem está nos assistindo, a rinite alérgica é um quadro que não tem infecção. A pessoa tem contato com poeira, fumaça, o nariz começa a corizar, o olho começa a ficar vermelho, ele começa a tossir, mas não tem infecção. E é muito comum, às vezes, as pessoas abrirem a geladeira ou limpar um quarto, limpar um local cheio de poeira, começa a tossir, espirrar e fala, eu gripei. Ele não gripou, na verdade ele teve um processo alérgico, porque não tinha gripe dentro da geladeira dele, vírus, não tinha vírus dentro do quarto dele. Então isso é um quadro alérgico. O resfriado comum nós já falamos, tem coriza, congestão nasal, o quadro é mais brando. Já a gripe, o paciente ele tem uma febre mais alta, a dor no corpo é mais intensa, ele fica mais prostrado, ele fica mais fraco. Então, o paciente que tem febre alta, que ele tem uma dor no corpo muito intensa, que ele não melhora com as medicações sintomáticas, como nós falamos, ou principalmente, vale essa dica aqui, que ele tenha vômito que não seja com nada, e principalmente falta de ar, independente do que seja, vale a pena procurar um serviço de saúde. Bacana. O ministro da Saúde disse esta semana em uma das coletivas que, no pior cenário, a previsão é que em até 2 semanas e meia o país tenha aumentado exponencialmente os registros e, com isso, o pânico entre as pessoas aumenta. Como é que a gente lida com essa possibilidade? Olha, o coronavírus, o Covid-19, vamos chamar assim, como estavam falando, ele é um vírus, não é um vírus mortal, como as pessoas chamam, né? Então, primeira coisa é a gente colocar para as pessoas que não há motivo, vou repetir aqui de forma bem clara, não há motivo para pânico, porém há motivo sim para preocupação. Então, há motivo para preocupação, mas não há motivo para pânico. E vamos dizer por quê. Então, esse aumento do número de casos vai ser esperado porque aconteceu nos outros países, também vai acontecer no Brasil. Uma diferença desse Covid-19 para os coronavírus anteriores, principalmente em 2002, 2012, é que ele começa a ser transmitido antes mesmo dos sintomas aparecerem. O SARS 2002 e o MERS 2012, que tiveram aquela taxa de mortalidade maior que nós falamos anteriormente, o paciente só começava a transmitir depois do que os sinais e sintomas já estavam instalados. Já esse novo coronavírus, antes do paciente apresentar os sintomas, ou até mesmo os pacientes assintomáticos, eles podem transmitir já esse vírus. E uma coisa que passamos a perceber é que eles podem transmitir por mais tempo esse vírus, né? Então, isso é importante. Então, o medo, o pânico é o medo do desconhecido, que até então, para a gente é importante, mas que começa através das publicações científicas, já são mais de 150 publicações científicas importantes sobre o assunto, começa a gente tirar um pouquinho esse medo. Mas o número de casos eles vão aumentar sim, mas vale a pena a gente chamar a atenção da população que, pessoal, 80 a 85% desses casos serão casos simples, onde o paciente nem internar, ele vai internar. 10 a 15% desses pacientes eles serão internados. E 5% provavelmente eles necessitarão de unidade de terapia intensiva. Então, teremos sim aumento do número de casos, mas serão casos que não necessitarão de internamento hospitalar. Ok. Para você que acompanha o BNews, nós estamos conversando com o infectologista e professor da Escola Baiana de Medicina, Robson Reis. Doutor, a partir do momento que se confirma a infecção pelo coronavírus, como é feito o tratamento? Olha, não existe um tratamento específico. Aí já entra até aquela coisa que o desfavor que as pessoas falam em relação ao fake news, onde já divulgaram que Cuba criou remédio para isso, mas que estava guardando, criou vacina, isso é mentira. Ingerir bebida alcoólica dizendo que vai matar o vírus é outra mentira. 40 pessoas, infelizmente, morreram no Irã por conta dessa conversa de que altas doses de bebida alcoólica matariam o vírus. Não existe de forma bem clara. Hoje, 13 de março de 2020, embora tenham mais de 80 ensaios clínicos, ou seja, pesquisas sobre tratamentos, não existe até então um medicamento específico para o coronavírus. O tratamento é repouso, né, para que o organismo possa recuperar as energias e você sair mais rapidamente disso, hidratação, beber bastante líquido e medicamento para os sintomas. Apareceu febre muito alta, falta de ar, procurar o serviço de saúde, sem dúvida, mas não existe tratamento específico. Altas doses de vitamina C ou vitamina D também não constitui tratamento para o paciente com coronavírus. Doutor, existe a possibilidade da pessoa hospedar o vírus e não apresentar os sintomas? Sim, nessas situações nós chamamos de portador assintomático. Como nós colocamos, diferente dos coronavírus anteriores, o SARS 2002 e o MERS 2012, o coronavírus atual, o Covid-2019, né, na verdade o SARS-CoV-2, você pode ter o vírus, né, e você pode, na verdade, não apresentar sintomas.
porém você pode transmitir. E isso é o que faz com que esse vírus venha a se espalhar mais facilmente, como nós falamos anteriormente. O segundo caso diagnosticado no Brasil foi uma situação mais ou menos do que a gente está tratando aqui. Foi um paciente que trabalhava em uma empresa grande de São Paulo, mas que tinha escritório na Itália. Ao chegar de viagem, a Itália tinha muitos casos, os diretores da empresa pediram para que ele voltasse a trabalhar, realizasse o exame do coronavírus, e esse exame acabou dando positivo, embora ele não apresentasse sintomas, né? Então, isso é importante a gente chamar a atenção. Pode, porém, o paciente que tem o coronavírus, o exame deu positivo e ele não tem sintomas, a possibilidade dele transmitir existe, mas é baixa. Por que baixa? Porque se ele não tem sintomas, acredita-se que a quantidade de vírus seja baixa. E se ele não tem sintomas, ele não tosse, ele não espirra, diminuindo muito em si a possibilidade de transmissão. Ok. Alguns pacientes, quando dá positivo, né, para o exame do coronavírus, eles ficam internados e outros são encaminhados para o isolamento domiciliar. Qual é o protocolo utilizado pelas autoridades de saúde para monitorar esses pacientes que estão em isolamento domiciliar? Olha, isso é importante a gente estar trazendo, porque isso não é um protocolo do Brasil, isso é no mundo inteiro, né? E assim, algumas instituições de saúde foram bastante criticadas, né, em todo o Brasil, quando diagnosticava um paciente com coronavírus e dava alta para casa. Então, hoje, a indicação de internar um paciente com coronavírus é se ele tiver comorbidades graves com alta possibilidade de complicação, alta probabilidade de complicação, ou um paciente que tenha, né, um quadro grave. O paciente tenha síndrome respiratória aguda grave, tenha insuficiência respiratória, esse paciente tem indicação de internar. Se esse paciente, como nós falamos, 80% dos pacientes, 85% não vão ter necessidade de internar, eles vão ser mandados para casa sim e vão ser monitorados pelo serviço de saúde. Como é que isso funciona? Diariamente, o serviço municipal, estadual, federal entra em contato com esse paciente, primeiro realmente para ver que esse paciente está em casa, né, está em isolamento domiciliar, não está na rua, não está fazendo suas atividades, e pergunta como é que ele está. E eles procuram não somente o paciente, mas os contactantes também, se eles passarem a desenvolver alguns sintomas ou não. Então, pessoal, não critiquem, porque isso é feito com embasamento científico, não é só Brasil, Organização Mundial de Saúde, o mundo todo. Se o paciente não tem critério de internar, ele não precisa internar, porque se você internar, todo paciente que tenha suspeita ou confirmação vai faltar leito hospitalar para quem de fato precisa, e o que é pior, um risco maior de contaminar os profissionais de saúde que têm que sim estarem preparados e aptos para atender esse paciente. Exemplo que nós vimos recentemente, a gente pode falar porque isso foi bem noticiado, Tom Hanks, um ator americano, foi diagnosticado com coronavírus e estava em casa. O jogador de basquete também, então isso não é coisa do Brasil, de diagnosticar coronavírus e mandar para casa. Isso é protocolo da Organização Mundial de Saúde, internar de fato somente quem precisa. Aí, geralmente, os contatos com os familiares usando máscara, higienização das mãos, como é que geralmente é feito? Sim, esses pacientes são mandados para casa e as pessoas, quando diagnosticaram o coronavírus, e o que a gente coloca de maneira bem clara, ele não é enviado para casa e largado, ele é monitorado, e muito menos que não é passado nenhum tipo de informação, não, tchau, adeus, você vai para casa, não. Ele é monitorado diariamente, né? Já vimos os meios de comunicação até acompanhando essa forma de monitoramento e dando todas as orientações para ele. Olha, você deve usar máscara, aí sim a importância da máscara, não para quem está dentro de casa todo mundo usa máscara, mas para quem está doente, porque quando ele espirra, ele tosse, a máscara já segura ali boa parte da secreção, então ele não dissemina no ar, ele não fica manipulando a boca e o nariz, levando secreção ou até mesmo partículas virais invisíveis e transmitindo para as outras pessoas através de um aperto de mão, ou pegar numa maçaneta, ou pegar no telefone na casa, ou na porta da geladeira, o que for. Então ele é orientado em relação a isso. Então a máscara para esse paciente é importante. Outra coisa, orientar ele quando tossir, mesmo com máscara, utilizar a dobra do cotovelo, né? Porque se ele utiliza a mão, ele vai contaminar outros ambientes, né? A pedir para que as pessoas tentem manter uma certa distância dessa pessoa, né? Então, os outros membros da casa, 2 metros seria, de certa forma, uma distância segura, né? Então, isso sim são as orientações para que esse paciente possa não transmitir para essas pessoas. E, lógico, quanto menor a quantidade de pessoas estejam convivendo ou em contato com aquela pessoa, menor será o risco. Mas há um monitoramento, sim, pelas instituições de saúde. Ok. Doutor, quando o paciente vem a óbito, ele morre por causa do coronavírus ou em decorrência de complicações causadas pelo coronavírus? Olha, é muito cedo para a gente estar falando ainda, né? Porque você teria que fazer uma análise melhor e maior detalhada desses óbitos,
mas geralmente a gente pode trazer o contexto das infecções virais, a exemplo do influenza, ou até mesmo do SARS-CoV, do MERS-CoV, como nós falamos, ou até mesmo do Covid. Ele pode morrer pelo próprio vírus, né, fazendo uma pneumonia, fazendo uma insuficiência respiratória, ou ele pode fragilizar as defesas do organismo, fazendo com que entre as infecções bacterianas e ele possa até morrer por uma pneumonia bacteriana, embora o vírus tenha sido como se fosse a porta de entrada para que essa facilitasse um quadro mais grave dessa bactéria, né? Outros vírus respiratórios podem matar até mesmo por uma miocardite, ou seja, uma inflamação do músculo do coração, podem matar muitas vezes até por uma encefalite, que é um acometimento do sistema nervoso central. Mas boa parte das mortes, a maior parte das mortes é causada por insuficiência respiratória aguda. Por que os idosos estão entre os grupos mais vulneráveis ao coronavírus? Olha que é importante a gente trazer isso, né? A gente tem que proteger nossos idosos. Em relação à influenza, quem são as pessoas que estão mais vulneráveis na gripe? Crianças, gestantes, obesos, pacientes com doenças crônicas e os idosos. Já no Covid, a gente tem percebido que criança entre 0 e 10 anos praticamente não aconteceu óbito nenhum. Pessoas entre 10 e 40 anos, aí entra aquela coisa do pânico que nós falamos, tem uma taxa de mortalidade de 0,2%. Quando se fala em Covid-19, as pessoas falam, ele tem uma taxa de mortalidade entre 2% e 3%. Isso a gente fala no geral. Mas criança entre 0 e 10 anos, vale a pena te chamar a atenção aqui, até para acabar esse pânico, praticamente não houve óbito nessa faixa etária. Entre 10 e 40 anos, a taxa de mortalidade é de 0,2%, praticamente igual da influenza. E aí você vai aumentando com a faixa de idade. Porém, os idosos acima de 80 anos e que tenham doenças crônicas, essa taxa de mortalidade pode chegar a 15% ou mais. Por quê? Porque o idoso ele já não tem as defesas do organismo tão ativas quanto o paciente adulto, né? Então, para que o organismo possa se defender, você precisa de um status nutricional muito bom, você precisa que o pulmão funcione bem, que o seu sistema imune funcione bem. E muitas vezes o idoso, por conta da idade, ele já tem uma certa deficiência. Por isso que algumas doenças ligadas muitas vezes à imunidade é muito mais comum no idoso. A exemplo do herpes zoster. A imunidade baixa, o herpes zoster, que é causado pelo vírus da catapora varicela zoster, é mais comum no idoso, aí entra a questão da imunidade. Pronto. O doutor citou a questão da vacinação contra a influenza, foi até o assunto do podcast. Nós temos um podcast de saúde, a gente entende que vai ao ar toda quinta-feira, e foi o tema do assunto de hoje, né? A antecipação da vacinação contra a influenza, né? Para poder justamente vacinar os idosos. Eles, inclusive, inverteram a ordem, né? Isso, os idosos geralmente são vacinados depois, eles acabaram puxando esse público para frente para poder vacinar logo, justamente por essa questão do coronavírus, né, por estar nesse público que está vulnerável no caso. Doutor, as pessoas que costumam comprar produtos fora do país, produtos da China, por exemplo, existe a possibilidade de receber essa mercadoria, receber uma caixa, e aquela caixa está de alguma forma infectada pelo coronavírus? Olha, se você perguntar se existe essa possibilidade, eu diria que até pode, mas é remota. Seria a teoria da conspiração. Seria, na verdade, alguém jogar secreção e sua caixa chegar aqui antes de 9 dias. Porque o coronavírus, ele pode sobreviver. Isso é um dado, de certa forma, até ruim. O coronavírus, né, os trabalhos científicos mais recentes mostram que ele pode sobreviver numa superfície de metal, de madeira ou de vidro por até 9 dias. Muitos vírus não conseguem sobreviver esse tempo todo. Porém, olha o que é importante, o uso do álcool gel, né, higienizando um local desse, tira ele em 1 minuto. Em 1 minuto você já tira a capacidade desse vírus de infectar. Então seria uma verdadeira teoria da conspiração, seria alguém, né, ter secreções ali naquele produto, né, ter contaminado, e é que esse produto chegar antes de 9 dias, que a gente sabe que isso não acontece. Um produto que chega da China para aqui, ele chega com 15, 30, 60 dias ou até mesmo 90 dias. Então essa possibilidade existiria se fosse um transporte rápido, se lá não tivesse tomado os devidos cuidados, né, manipulado, após manipular nariz, boca, ou seja, era uma verdadeira teoria da conspiração. Em resumo, eu poderia dizer que não, mas existe essa possibilidade remota, mas seria, como nós acabamos de falar, uma teoria da conspiração. Trazendo só um pouquinho do que estava falando anteriormente em relação aos idosos, é importante idosos, crianças, adultos atentarem para a vacinação sim da influenza, né? E também para as pneumonias, vacina antipneumocócica, se tiver direito, tome também, que é importante. Por quê? Porque pode ser um complicador ou facilitador para o coronavírus, visto que são doenças respiratórias também, né?
Na verdade, a população tinha que ficar atenta à vacinação o ano todo, independente dessas pandemias, né? Independente dessas situações. Olha, perfeito. Vacina é o que as pessoas colocam. Vacina tá aí, é para ser usada. E a vacina, gente, para entrar no mercado, eu vou dizer para vocês, ela tem que mostrar não somente eficácia, mas segurança nas pessoas que vão utilizar. Por isso que é aquela coisa, dizer, uma vacina para coronavírus vai estar em 6 meses no mercado. Não, porque ela pode até mostrar eficácia, mas ela tem que mostrar segurança em que vai ser utilizada. Então, vacina é algo extremamente seguro e protege. Uma das pessoas que eram contra a vacina no mundo, fazia campanha de vacina, morreu justamente por influenza no ano passado. Então, olha como são as coisas do destino. Então, vacina tem que acompanhar sim com o seu médico, pediatra, geriatra, seu médico clínico, né? Quais são as vacinas, ginecologista, o que for, que a pessoa deve fazer uso. Cada faixa etária vai ter sua vacina. A vacina de sarampo agora foi um exemplo, né? Teve uma baixa procura. Então, vacina de sarampo, febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola, como nós falamos anteriormente, né? Principalmente a vacina de influenza, a vacina de pneumocócica, tem que prestar atenção. Tá? Vacina contra a meningite, tá aí, é importante sim se vacinar. Bacana. Doutor, já estamos finalizando a nossa entrevista, mas eu queria que o senhor deixasse alguma recomendação, algum recado para a população que está tão assustada com esse coronavírus. Gente, o que nós colocamos para todo mundo é que há motivo sim para preocupação. Eu sempre costumo falar nas minhas entrevistas e trazer a data atual. Hoje, 13 de março de 2020, não há necessidade das pessoas estarem em pânico, armazenando comida, usando máscara todo direito, não há necessidade. A máscara, é importante até a gente trazer aqui, chamar a atenção, é para quem está doente com sintoma respiratório, né, como nós falamos anteriormente, para que não venha tossir, jogar partículas de vírus no ar, ou para que ele não venha tocar a boca e sair contaminando as outras pessoas. E para os profissionais de saúde que forem atender sintoma respiratório. Então não fique desfilando de máscara por aí. Máscara dura 4 horas, você vai ter que estar trocando o tempo todo, então isso é importante. Não entre em pânico, né? Não precisa entrar em pânico, mas todo mundo tem que se preocupar sim, porque é algo novo. Vamos chamar atenção novamente para a taxa de letalidade. Não é um vírus mortal como as pessoas falam. O ebola tem uma taxa de letalidade de 51%, né? Influenza em idoso tem uma alta taxa de mortalidade. Então esse vírus em criança praticamente não causou óbito, e na população em geral entre 0 e 40 anos a taxa de mortalidade é 0,2%. Acima de 80 anos com comorbidade sim, 15%. Mas vamos ensinar como proteger a população geral? Vamos, e essa é a parte principal. Como? Gente, mantenha-se afastado de pessoas visivelmente doentes. Então, viu que alguém está espirrando, tossindo, né? Então, evitem estar próximo daquela pessoa, né? No mínimo 2 metros de distância. Isso é de uma distância, de certa forma, segura. No trabalho, em casa, no ônibus, tentem manter o ambiente ventilado, arejado, abrir as janelas do trabalho, abrir a janela do ônibus, né? O ônibus está lotado, abre a janela, vai amenizar, está muito quente, mas diminui o risco de contaminação. Outra coisa, ao tossir ou espirrar, utilize a dobra do cotovelo, porque se você utiliza a mão, você cumprimenta pega no microfone, pega na maçaneta, pega no computador ali do seu trabalho, do telefone, vai transmitir para outras pessoas. Utilize água e sabão ou álcool gel. Por que a gente fala muito do álcool gel? Porque água e sabão nem sempre está disponível o tempo todo, mas álcool gel você compra aquela embalagem menor, compra maior, transfere para menor quando estiver acabando, isso é mais barato, e utilizar da forma correta. Isso é importante. Abusem do álcool gel, abusem de lavar a mão. Quando é que eu devo fazer isso? O tempo todo, mas principalmente após cumprimentar alguém, após manipular objeto de uso conjunto, um computador, um telefone, um microfone, o que for. Isso é importante. Até mesmo nesse período, evitar, é chato falar isso, mas é verdade, tá cumprimentando através de aperto de mão ou de beijo no rosto. A gente tem que tomar o máximo cuidado. Talvez algumas pessoas não concordem, mas é uma recomendação. E outra dica principal, evite estar levando a mão à boca e ao nariz, né? Eu digo assim, se o coronavírus trouxe algo de positivo, né? É até chato falar isso, se ele trouxe algo de positivo, foi trazer para a população a importância dos hábitos de higiene, né? Então, evite estar levando a mão à boca e ao nariz, porque através da boca, do nariz, da mucosa, não entram somente as doenças respiratórias, mas as doenças gastrointestinais também. A maioria das doenças diarreicas podem também ser causadas por isso, né? Então, se ele trouxe esse medo para a população, que
seja positivo, que seja para instituir de fato hábitos de higiene, para que nós possamos tomar as verdadeiras medidas, né, e não causar pânico, mas sim que as pessoas possam estar atentas e ajudar a não disseminar esse vírus. É uma verdade. Vai aumentar o número de suspeitos? Vai. Vai aumentar o número de casos confirmados? Vai. Pacientes graves também vai. Mas nós esperamos que, através de atitudes como essa, de esclarecer a população, já que a população passe a ser multiplicador para quem não tem acesso à entrevista e não dissemine fake news, nós possamos amenizar o sofrimento dessa população. Então, gente, não há motivo para pânico, mas há motivo sim para preocupação. Ok. Para você que acompanhou a nossa entrevista, eu conversei com o infectologista e professor da Escola Baiana de Medicina, Robson Reis. Doutor, muito obrigado por ter nos recebido, obrigado por ter esclarecido e passado essas orientações para a gente em um momento tão complicado, né, que a gente precisa esclarecer as dúvidas e passar quanto mais informações para a população, melhor. A gente sempre fala que contra o medo, contra tudo isso, a informação que nós estamos fazendo aqui, né? Então, eu agradeço vocês também, ao BNews, pela possibilidade de fazer esses esclarecimentos para a população. Até mais, grande abraço.